eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. Hoje enfocaremos o assunto sobre a transição planetária, este movimento global que está acontecendo pela transformação física do nosso planeta e também pela transformação psíquica, moral e espiritual que está desenvolvendo a humanidade. Esses movimentos e essas informações sobre a transição planetária já têm chegado até nós desde os tempos mais remotos. No Evangelho de Jesus, narrado por Marcos no capítulo 13 e também pelo evangelista Lucas no capítulo 31, assim como nos profetas Daniel e Ezequiel, estes livros antigos já demonstravam que o planeta estaria no futuro atravessando situações de mudança. Allan Kardec, no livro A Gênese, principalmente no capítulo 18, narra como seria esta transformação e essa transição planetária. E também no livro dos Espíritos, na última pergunta, na pergunta 1019, Kardec questiona os Espíritos sobre o que aconteceria nesta fase de mudança da Terra. E os Espíritos respondem a Kardec que o planeta atravessaria uma mudança geológica e assim também a humanidade atravessaria uma mudança moral e espiritual para se transformar de um mundo de provas e expiação para um mundo novo de regeneração. Toda a humanidade, assim como todo o universo, segue a lei do progresso. Tudo no universo progride, assim como nós no nosso planeta e o próprio planeta também estão sujeitas a esta lei de alteração, essa lei de mudança para melhor. O progresso é inerente às coisas e também às criaturas. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos explicam sobre a progressão dos mundos e explicam que no universo, de uma maneira geral, existem 4 tipos de mundos ou planetas habitáveis pelos espíritos, podendo eles ter espíritos encarnados e desencarnados. O primeiro tipo de planeta é um planeta primitivo e é destinado às primeiras encarnações do espírito, como aconteceu com o nosso planeta há muitos milhões de anos atrás. E talvez há alguns milhares de anos, quando os primeiros homens puderam constituir esses espíritos que habitariam o nosso globo. Mas, como tudo evolui, tudo está sujeito à lei do progresso, o nosso planeta agora passa por uma nova transformação. Antes era um planeta primitivo e depois, com a evolução, com os seus movimentos geológicos, as suas transformações físicas e também pela transformação da humanidade, pelo seu desenvolvimento da inteligência, chegamos a uma nova fase, um novo estágio, que seria o planeta de expiação e provas. Nos desenvolvemos em todos esses milhares de anos, porém, agora já conseguimos uma certa maturidade física do planeta e também uma certa maturidade espiritual e moral da humanidade. E, portanto, passaremos para uma nova fase da humanidade e do planeta. É um planeta de regeneração. Nos planetas primitivos, as
formas hominais se desenvolvem. Nos planetas de expiação e prova, os homens começam a se desenvolver. A sua inteligência, o seu instinto são sublimados em sentimentos e sensações. E agora, no planeta de regeneração, esses espíritos terão condição de se desenvolver mais espiritualmente, moralmente falando. Saímos então de uma situação egoística para uma situação altruísta, uma situação de expiação para uma situação de felicidade. Uma felicidade relativa, porque, claro, esse mundo de regeneração não é a última etapa. É apenas um mundo de transição para os mundos felizes e ditosos, onde o bem supera o mal, onde a felicidade estará guardada para todos os espíritos que assim se fizerem por merecer. A transição planetária está acontecendo de forma gradativa. Não será um grande cataclisma que acabará com o mundo e tudo isto se renovará. Não acontecerá assim. É uma forma gradativa e claro que os flagelos, as pandemias acelerarão os desencarnes coletivos, porque espíritos que não estão mais sintonizados com essa forma de viver na Terra, com mais equilíbrio, com mais equidade social, uma vontade de se transformar para melhor, então a humanidade ou aqueles espíritos que não estiverem com este empenho ou com esta situação, que não desejarem ficar mais no nosso planeta, pela questão da sintonia moral e espiritual, eles serão afastados para mundos primitivos, não como punição, mas também para trabalharem em si mesmos e também ajudar os habitantes daqueles planetas onde agora passarão a viver. Então, nesta fase de transição, haverá uma migração de espíritos da Terra para esses planetas em situações mais primitivas do que a nossa. E aqueles espíritos que estiverem sintonizados com essas novas vibrações de amor, de bem-estar social e moral e espiritual, com certeza ficarão na Terra e juntos iremos desenvolver o nosso planeta para que aqui se implante o reino de Jesus, o reino de Deus. Os espíritos dizem que essa época de transição já começou há mais tempo, talvez no século XIX, meados do século XIX, com um número maior de acontecimentos que passam a despertar o homem. E esse despertamento quer dizer que o homem está percebendo e tem cada vez mais lutado pelo bem-estar social, pelo equilíbrio dos povos, equilíbrio dos diversos países dentro desta globalidade, mas muito ainda falta para desenvolvermos a fraternidade, a amizade, a sinceridade, a verdade que possa ser estabelecida entre os demais países. Ainda vemos grandes bolsões de misérias, de injustiça, então devemos melhorar o nosso planeta, nos desenvolver para que possamos alcançar o bem-estar moral e espiritual. A transição planetária já teve início e estamos em pleno desenvolvimento da transição planetária. Talvez sintamos que seja o período da noite da humanidade, mas certamente os primeiros raios
das luzes do novo alvorecer já estão sendo sentidos na terra. No Evangelho, no capítulo 3, item 9, lemos sobre a nova era, onde o Espírito Santo Agostinho nos dá pequenas instruções sobre como é a situação desse novo mundo implantado no nosso planeta Terra. Esse mundo de regeneração. No livro da Gênese, Kardec estabelece com os espíritos alguns sinais que podemos reconhecer que estamos realmente nesta transição planetária. O primeiro deles são a diminuição das guerras e dos conflitos, o que estamos vivenciando hoje. Os homens então passam a ter um entendimento maior e a diplomacia entre os países passa a ser a regra e não a guerra e os conflitos. Vemos um aumento dos flagelos destruidores como os tsunamis, furacões, maremotos, terremotos, mas são ajustes geológicos do planeta e também com a decorrência da melhoria espiritual e também da transformação moral dos seus habitantes, porque diante dos flagelos vemos a solidariedade. E também o aumento das pandemias, das doenças que estão dizimando milhões de pessoas na Terra, porém, esses são os grandes desafios que a ciência deve se inteirar e assim diminuir para sempre essas moléstias que não terão mais lugar num planeta de regeneração. O aprendizado de hoje se tornará a felicidade do amanhã. Os sinais desses novos tempos também serão percebidos através de uma unidade de crença. As pessoas acreditarão em Deus, no Espírito, na alma sobrevivente da morte, no futuro e nas relações sociais que devem ser perenes e permanentes. Também veremos nesses tempos de mudança a modificação das leis para leis mais justas, mais equânimes e que abranjam certo número da população, tirando de dentro de nós um equilíbrio e a humanização destas leis, sendo que todos temos direitos, mas também temos deveres, e o nosso planeta requer de nós esse apuro ou essa melhoria interna e também externa. Várias instituições para a proteção do ambiente, dos animais, das pessoas irão se formar na Terra. Já são as manifestações dos primeiros espíritos que vieram de outros planetas ajudar a humanidade se desenvolver nesse tempo e nesse mundo de regeneração. Dessa forma, um conjunto de sinais estão se formando para que a gente, de uma forma clara, esteja atento a essa transformação, a esse progresso moral que a humanidade está se desenvolvendo. Podemos citar alguns livros em que essa transição planetária está escrita ou descrita. Temos os livros de Divaldo Franco, Transição Planetária, O Amanhecer de uma Nova Era, além também do livro Perturbações Espirituais, todos escritos pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, mas também os livros de Chico Xavier, como o livro A Caminho da Luz, escrito por Emmanuel, ou então
o livro Evolução em Dois Mundos, de autoria do espírito André Luiz. São todos livros que abordam a transição planetária numa época mais recente, onde podemos estudar este assunto de maneira mais tranquila, entendendo bem o que está acontecendo no momento da humanidade. Mas como é essa vida nova no mundo de regeneração? No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa do Pai, existe uma descrição de como é a vida no mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, teremos a oportunidade de exercer a nossa calma, o nosso repouso dinâmico e, acima de tudo, acabar de nos depurarmos. A felicidade no mundo de regeneração será relativa, bem superior à felicidade que desenvolvemos aqui na Terra, instantes de felicidade. Porém, no mundo de regeneração, essa felicidade estará mais disponível de todos, porque o bem estará sobrepujando o mal, o que não acontece hoje no nosso planeta, onde o mal está sobrepujando o bem por omissão dos bons. Porque assim que os bons quiserem, eles terão essa sobrepujância sobre o mal. É o que acontece no mundo de regeneração, onde os bons exemplos irão arrastar aqueles que ainda se encontram desagregados dessa evolução e dessa mudança moral e espiritual que estamos sempre sujeitos pela lei do progresso. O mundo de regeneração não é a última etapa. Ainda temos outras etapas a vencer espiritualmente. E também o nosso planeta ir se melhorando gradativamente. Mas o importante é que, na fronte dos habitantes do mundo de regeneração, como diz o Evangelho, estará escrito a palavra amor. Nos preparemos então para essa nova era. Esse momento de transição está nos experimentando em toda a nossa capacidade de suportar os problemas, as dificuldades, as doenças, a perda dos entes queridos, mas aquele que se equilibrar receberão os frutos que estão plantando, receberão a bondade que estão realizando, a caridade e o trabalho ao próximo que estão desenvolvendo. Não acreditemos que a transformação do mundo se dará de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. O resultado da transformação planetária é o resultado da nossa própria transformação. Vamos fazer este esforço maior para que nesses momentos de transição possamos honrar o nome de Jesus, o nome de sermos cristãos e o nome da doutrina espírita. Muita paz, muito obrigado.